Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, nessa noite tão agradável de aprendizado, de confraternização, que nós possamos juntos com Jesus, que nós possamos juntos com toda a espiritualidade que está aqui presente, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora que é a doutrina espírita, que nos traz aqui nessa noite de quarta-feira. Sejam muito bem-vindos aos que estão aqui e aos que nos assistem pela internet, pelo Face, pelo Instagram. Hoje, a gente tem a grata satisfação de ter a Maria Regine, que vai falar sobre nós, sobre o livro do mês, para nós, sobre o livro do mês, que é Sublime Expiação, do Divaldo Franco, por Vitor Hugo. Muitos ensinamentos nesse livro, vamos prestar bastante atenção à palestra e, ao final, como todos sabem, a gente tem o sorteio do mesmo livro. Se vocês puderem ficar, nós agradecemos. O Evangelho vai ser lido pela Rita, a mensagem pela Laurice, a prece de abertura pela Laura, as vibrações a Ana vai fazer por nós e a prece final a Lica. Que nós possamos ter uma ótima noite de quarta-feira. Que assim seja. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza de porvir, essas máximas seria um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Igualmente frágeis. Aproxima-se de ti mais dos outros, para conhecê-lo melhor. O que te dizem pode não ser verdade. O que pensa pode não corresponder aos fatos. A maioria vive de aparências. Tentam ocultar-se por timidez ou pejo de demonstrarem como são. Se algum aparentam ser melhor do que são, outros são melhores do que aparentam. Tu mesmo não te conhecerás distante do conforto com os semelhantes. Ninguém sabe como reagirá quando provocado. Psicologicamente, não te desnudes, mas não tenhas receio de quem procura-te para aproximar-se. Todos somos igualmente frágeis. Só temos a agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa casa de paz e amor. Agradecemos pela melodia, aleluia. Quanta luz que nos envolveu carinhosamente. Nossos corações já está batendo, aguardando já o aprendizado. Só temos a agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, por podermos estar aqui. E assim, junto dessa luz que nos envolve, nós vamos pedindo a Jesus, a espiritualidade presente, a Maria de Nazaré, que envolva carinhosamente a nossa palestrante, para que ela possa nos trazer a mensagem necessária
que viemos aqui buscar. E que nós possamos, desta mensagem sublime, levar aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, ao nosso trabalho. E agradecida como estamos pela vida, sede conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Só um pouquinho mais. Isso. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos envolve em muita paz, em muito amor. É sempre um prazer atendermos ao convite, quando possível. Mas quando podemos, estamos aqui na Casa de Paz e Amor, porque é sempre uma bênção renovadora poder falarmos do Evangelho e hoje falarmos do livro Sublime Expiação. O livro Sublime Expiação é um convite a todos nós a uma leitura, já inclusive nos prepararmos aí para os presentes de Natal, né? Vamos presentear com o livro. Esse livro Sublime Expiação é a 12ª edição. A primeira edição desse livro foi em 1973. E a sua 12ª edição está fazendo 2 anos, agora vai fazer 2 anos agora, dia 9 de setembro. 9 de setembro de 2023, foi relançado, da importância que esse livro nos traz nas informações e oportunidades, quando nós, que somos birrentos, lamentamos demais. Quem aqui só costuma agradecer? Agradecer fica em último plano. E se está tudo bem, a gente não esquecemos, mas quando a dor nos visita, nós recorremos ao Evangelho, recorremos ao Paz e Amor. Aí é uma disparada, porque aí se o Paz e Amor não resolve, nós vamos lá não sei aonde, e ficamos procurando em todos os lugares para que alguém possa tirar a sublime expiação do nosso momento. Durante todo esse livro em que Divaldo, através de Vitor Hugo, e quem conhece as leituras de Vitor Hugo, além de tudo, era um grande artista, e ele traz de uma forma poética a vivência e a dor de um espírito no resgate das suas provações. Então, para nós que nos achamos ser bonzinhos, né, porque todos somos bons, não somos? Somos. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos a centelha do Pai. O DNA de Deus percorre o nosso corpo, que é preparado junto aos nossos pais para o reencarne, onde nós vamos ter o DNA dessa família de origem. Mas a nossa origem vem de Deus. E se ela vem de Deus, então somos bons? Sim ou não? E por que vocês discordaram? Está vendo como vocês não sabem nem quem são? Estão perdidos. Vamos nos encontrar. Então, se nós somos bons, por que nós desarticulamos a maldade quando estamos reencarnados? Porque não vamos também negar que nós temos os nossos momentos de pequenas maldades. Principalmente quando as pessoas desarticulam situações que não sabemos resolver. Então, dentro desse livro, Sublime Expiação, e eu convido vocês a lerem esse livro, para nós pararmos desses mimimis, de fazermos essas birras diante da vida. Porque sempre, em algum momento da nossa encarnação, nós vamos reparar e nos reajustar diante das nossas dificuldades. O próprio Vitor Hugo, como ele vai de uma forma poética trazendo a vivência do espírito Lucien, né, que é aqui a trajetória dele, inclusive os nomes foram mudados, mas realmente é essa história verídica. E vai falar de Lucien, um espírito que, para assumir essa encarnação, demorou 4 séculos.
Eu não quero nem pensar nós. 4 séculos. Ou ele era abortado, ou ele provocava o aborto, ou ele reencarnava e logo desencarnava, porque ele não conseguia diante das atrocidades que ele cometeu desnecessariamente. Porque Deus nos dá inúmeras oportunidades. Deus não quer que a sua criatura repita histórias. Deus dá oportunidade, todos nós, a caminharmos, a fazermos uma caminhada tranquila. Mas de vez em quando a gente emperra, não emperra? A gente cisma. Nós cismamos com alguém. Nós cismamos no trabalho. É aí que entram as nossas pequenas maldades, que nós, sem perceber, começamos a destilar o veneno da nossa inconformação. Quando no nosso trabalho não concordamos com alguém, nós nos calamos, nós nos silenciamos, nós começamos a falar mal, nós começamos a falar mal da pessoa, nós começamos a achar que estamos no lugar errado. Como assim? Eu que devia estar naquele cargo. E aí nós vamos começando a trazer situações para a nossa vida que vão nos comprometer profundamente. Porque uma coisa na vida é certo. Se eu fizer o bem a mim retorna. Mas se eu fizer o mal também. Então, se eu não concordo com alguma pessoa, se eu não tenho afinidade vibratória com essa pessoa, esse é o seu momento de orar. Esse é o seu momento de se resguardar. Mas a gente não consegue, né? E eu me lembro, uma vez, ouvindo uma aula, um professor dizia que quando nós falamos muito mal de alguém, na realidade nós estamos trabalhando a favor dessa pessoa. Porque enquanto falamos mal dela, ela evolui e nós ficamos. Olha, depois disso eu falei assim, nossa, mesmo que seja... Não, é maravilhoso, claro, né? Vamos mudar o nosso condicionamento. As fofocas, inclusive, esse professor falava muito das fofocas, a energia que ela esparrama como um rastilho de pólvora comprometendo vivências. E este era o nosso amigo Juliano. Juliano, numa encarnação passada, nessa Lucien. Julien, ele era um musicista, ele tocava bandolim na época na Itália, um excelente espadachim. Mas como ele vivia dos dois lados das situações, então ele levava informações. E ele criava um tumulto dentro disso, e é claro que ele se beneficiava. Até ele cometer aí as atrocidades que o levaram a reencarnar diante de uma provação que só quem visitou um leprosário pode saber. Ele, nessa encarnação, ele volta musicista também, um excelente pianista, e durante um tempo ele começa a sentir que as articulações das suas mãos, os dedos, ele não tem tanta sensibilidade para tocar o piano como tocava, então ele achava que era uma artrite, ele achava que era um reumatismo, até que a mãe, porque eles eram da alta sociedade, os nomes das cidades são todos mudados, e a mãe, ela quer saber o que aconteceu com o filho, era um filho, inclusive, um espírita muito praticante. A mãe, embora a mãe não concordasse, mas ela sabe de um médico, um dermatologista, que vai estar lá no hospital, naquele local, ela resolve levar Lucien. E quando nós estamos em provação, vocês já perceberam que as pessoas não são sensíveis? Nós ouvimos coisas que nos machucam e falamos, mas por que a pessoa está falando isso para mim? Porque nós, naquele momento, estamos nos reajustando. Porque tem doenças que são provocadas na vida presente e doenças que são provocadas do nosso passado. As da vida presente a gente pode mudar, mas a do passado nós podemos apenas ter paliativos. E Lucien vai aí junto com a mãe para esse hospital e eles estão aguardando o médico. Assim que o médico sai da sala, ele olha para Lucien e diz, você tem lepra. Ele desmaia, a mãe fica revoltada,
porque é uma doença no seu início altamente contagiosa, e geralmente a lepra ou a hanseníase, né, chamada de hanseníase, o mal de Hansen, ela se manifesta por falta de higiene. E olha só como a divina providência é fantástica. Lucien vivia praticamente no palácio, então não era por falta de higiene, mas era a falta da higiene espiritual. A falta da higiene do caráter, em que ele assumiu tantas dissensões em vidas passadas. Ele demorou 400 anos para poder reencarnar, para essa prova tão difícil. E o livro começa com uma carta dele ao seu grande amigo Armando, relatando que não era uma simples artrite, que ele, inclusive, tinha a lepra e que ele, inclusive, ia ser afastado, porque naquela época, quando era descoberto que a pessoa tinha o mal de Hansen, ela era totalmente afastada da sociedade, ela era deserdada, isso judicialmente, ela simplesmente ia para umas cidades, né, onde eles eram colocados. E aqui, e eu me lembrei muito, porque eu cheguei aí com a minha mãe cantava, inclusive, né, no leprosário em Santo Ângelo, em Pirapitingui, não sei se alguém aqui já foi. Inclusive o Domingos, né, do trabalho de terça-feira à noite, o dirigente, ele ainda faz esse trabalho. E a minha mãe ia cantar para eles. E eles tinham uma força e uma resignação. Por quê? Porque eles eram simplesmente abandonados, os seus nomes eram mudados, eles não podiam assumir o nome de nascimento. Então, viver num local como esse realmente é uma cidade, ainda existe Santo Ângelo, embora agora de uma forma, os governos mudaram um pouco, eles moravam nesses locais. Alguns foram devolvidos às suas famílias, eram poucos, mas às vezes as famílias visitavam. Outros as famílias abandonavam mesmo. E lá nós encontrávamos pessoas, inclusive encontramos uma cantora lírica, um excelente pianista chamado Reginaldo. Inclusive esse livro me lembra muito o Reginaldo, com os dedos já perdendo as falanges, mas ele ainda tocava e ele acompanhava a minha mãe ao piano. O Dr. Rezende, inclusive, ia muito nessas caravanas. Então, quando nós lemos esse livro nos reportou a esses lugares e dentro dos dias de hoje. Então, imaginamos na época de Lucien a dor que ele sentiu ao ser afastado dos amigos, da família. E assim Lucien foi trabalhando dentro do leprosário. Foi muito difícil o início, mas ele consegue trazer, inclusive, grandes benefícios para aquele local. E Armando é o amigo para quem ele escreve a carta. E como ele tem que mudar o seu nome, ele pede licença para o amigo para adotar, porque ele diz que é o único amigo que ele tem. É o único amigo que consegue olhar para ele sem julgá-lo, e ele pede licença para adotar o nome dele enquanto ele estiver nesse local. E Armando escreve, e aí claro que eu não vou ficar contando o livro para vocês, né, porque eu quero que vocês leiam. E por que os pais de Lucien simplesmente o abandonam num local como esse? Aí tem que ler o livro. E aí vocês vão ver o que Vitor Hugo, através da psicografia de Divaldo Franco, nos traz. A dor e aquilo que nós provocamos, sempre vai ter uma reparação. Sempre vai ter uma necessidade de olharmos para a situação. O Evangelho, no capítulo 5º, no item 4, bem-aventurados os aflitos, nas causas atuais das aflições, eu vou ler para vocês. Por quê? Porque o Evangelho é sempre o condutor. Quando nós assumimos o compromisso de adquirirmos uma religião, não apenas que nos beneficie, mas que traz à nossa mente clareza para as situações que estamos vivendo, nós temos que colocá-la em prática. Porque o espírita, às vezes, né, e eu falo que esse não é espírita, né, como dizia a Celina, Dr. Reinaldo, eram os espiriteiros. Aqueles que diziam assim, vou deixar para a próxima encarnação, é muita prova. Olha, nós estamos falando que Lucien
400 anos. Então, não vamos ficar acumulando dívidas para a próxima, porque nós vamos ficar no limbo. Se ele lá 400, a gente vai acumulando. E eu sempre falo, o espírita que diz que a prova está difícil e ele vai deixar para a próxima, é melhor que nós fujamos dele. Porque ele não é espírita em lugar nenhum. Porque o espírita tem plena consciência de todas as situações que ele arma para si mesmo, e que se ele deixar para a próxima, ele já tem umas 2 próximas que ele ainda não cumpriu. Ou vocês acham que a gente está aqui porque nós somos santos, né? Sim, nós descendemos desse Pai maior. Mas nós temos que fazer a nossa tarefa. Deus nos dá oportunidade. Deus nos criou uma única vez. E agora eu pego vocês. Vocês acreditam que a gente tem uma única vida? Sim, não, sim, não. Temos uma única vida. E eu provo para vocês. Uma única vida com diversas existências. Porque Deus nos cria uma única vez. E nos dá oportunidade contínua. Porque de que valeria estarmos nesse mundo se nós fôssemos morrer e acabar tudo? Então, renascemos quantas vezes necessário for para nos reajustarmos diante da grandiosidade da vida. Respeitarmos a vida, honrarmos a vida com a existência que nós temos. A vida foi o convite para que nós estivéssemos aqui hoje. E muitas vezes desdenhamos, simplesmente nos machucando e machucando outros, colocando na nossa psicosfera coisas desnecessárias. O Evangelho nos lembra, e eu sinto assim que um dos capítulos mais difíceis, pelo menos digo isso para mim, é o capítulo 17. Sede perfeitos, o homem de bem. Aí depois, não bastasse isso, tem lá, o verdadeiro espírita. Aí a gente já nem lê. Porque nós estamos ali introduzindo, somos chamados o tempo inteiro. A doutrina espírita, ela chega no momento onde as religiões assassinam pessoas através da Inquisição, de Gregório IX, por não concordar. Porque simplesmente, se a pessoa não concordasse, ela era morta. E nós somos os trabalhadores da última hora que estamos aqui. A doutrina espírita chegou depois de outras religiões onde elas estavam desgastadas. Então ela tinha que se fazer para poder permanecer, e permaneceu. A terceira revelação traz ao homem a necessidade desse recolhimento no entendimento. Então, se estamos passando por situações, não eu, Deus me escolheu, Deus não aponta, Ele não impõe, Ele propõe a sua criatura. Então, no momento mais difícil da prova, vamos olhar o que é preciso para expiarmos aquele momento. Não é nos entregarmos, sairmos lamentando, porque a gente lamenta, né? A gente lamenta. Se você pergunta, está calor, está muito calor. Se você pergunta, está muito frio, está muito frio. Mas se está frio, você tem uma roupa que te agasalha, você tem uma casa que te cobre. Se está calor, você também tem para onde voltar, você tem uma roupa mais fresca. E quem não tem? Nós não temos que carregar culpas também por aquele que não tem, porque ele também escolheu aquela prova. Ele pode encontrar mãos abnegadas que auxilia ele passar pela prova. E esse capítulo 5º do Evangelho, junto ao livro Sublime Expiação, nesse item 4 do capítulo 5, que eu vou ler para vocês, porque o Evangelho é melhor a gente ler para não perder nada. Ele diz assim: as vicissitudes da vida são de 2 espécies, ou se quisermos, têm 2 origens bem diversas, que importam distinguir umas das outras. Uma tem a sua causa na vida presente,
a outra fora desta vida. E aí ele segue um pouquinho mais embaixo. Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos e do interesse ou da vaidade do coração, nada tendo com isso o coração, que de dissensões e disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderações e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e do excesso de toda a ordem. E aí nessa daqui eu dei uma paradinha, porque olha, quantos aleijões são efeitos da intemperança. Sabe a lei do não beber? A pessoa vai a uma festa. Não, mas eu bebi só um pouquinho, eu vou dirigir, eu bebi só um pouquinho. Existe uma lei para isso, não existe? Aí a pessoa sai dirigindo. E geralmente o álcool dificultam o trabalho das nossas sinapses. E aí a pessoa causa um acidente. Desnecessário. Ah, mas era uma prova, era um resgate. Não, desnecessário. Algumas causas, olha lá, na vida presente. E assim diz o Evangelho. Então, quantos aleijões desnecessários? Eu causo um acidente, ainda se eu sou o único prejudicado, tudo bem. Mas eu posso estar prejudicando uma outra pessoa que pode ficar depois com uma legião numa cama pela minha própria imprevidência. E ainda segue nesse capítulo 5º. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles o germe do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e ingratidão. O Evangelho, a sua primeira edição, porque ele foi reeditado ainda mais 2 vezes, até 1866. Em 1864, ele teve o seu primeiro lançamento, quando ele vem aí depois do Livro dos Médiuns, 1864. Não parece que ele foi lançado hoje? Não parece que ele está falando exatamente agora? Então, é saber dizer não quando precisamos dizer não. É saber dizer sim quando precisamos dizer sim. Mas nós estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos criando mais problemáticas do que soluções. E aí, quando nós lemos esse livro, Sublime Expiação, Vitor Hugo nos fala dos lepromas morais que nós carregamos. Daquilo que nós não conseguimos, porque achamos que vamos deixar para a próxima encarnação. E aí ficamos naquela síndrome Gabriela. Alguém conhece a síndrome Gabriela aqui? Não, ninguém conhece a síndrome Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e vai desencarnar assim, e vai ficar lá, esperando aí mais 400 encarnações, depois não reclama. Na fila, eu preciso reencarnar, eu quero voltar. Está lá na fila da reencarnação. Então, todos os livros é o convite. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O Evangelho nos lembra a todo momento. Você quer uma diretriz para a sua vida? Olha, não tem coach melhor, né? Não tem coach melhor do que o Evangelho. Você quer ter uma diretriz segura e reta? Contratem esse coach. Vai lá, se não tem o Evangelho, compre o Evangelho, vai sair mais barato, vai sair muito mais barato. E você vai se colocar numa posição do entendimento que faz brilhar no seu coração a certeza de que a sublime expiação é a reencarnação que todos nós estamos aguardando. E nós estamos aqui agora. O que é preciso se ajustar? Qual aquele defeitinho que você não gosta em você? Não tem? A gente tem, não tem?
Tem uns que são fáceis, mas tem uns que são difíceis. Então, se as causas atuais eu posso modificar, doenças que eu causo nessa atualidade eu também posso modificar. Um colesterol alto. Ai, mas vai ver que é da outra encarnação. Não, tudo bem, você pode ter sido um alcoólatra, pode ter sido aí, né, um glutão, tá tudo bem. Mas nessa encarnação aqui, o seu fígado não nasceu da hora para o dia com problema. Então você cria lá um problema, e aí o que você tem que fazer? Uma atividade física. Você tem que fazer uma mudança de hábito. Ah, mas aí eu tenho diabetes. Ah, não, mas um açuquinho não vai fazer mal, não. Aí eu chego lá no médico, está 300. Nossa, esse médico está equivocado. Não sabe ler o exame. Não é assim que a gente faz? Nós começamos a negar. Mas aí junta com aquela prova, porque a prova ela não vem já quando a gente reencarna, ela vem no momento em que parece assim, a espiritualidade vai nos preparando. E aí, uma vez, Divaldo falou que quando algumas provas ficam muito difíceis em determinada época, é que foi mais ou menos a época e a idade que a gente desencarnou na outra. Então a gente fica falando, nossa, então deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu estou passando agora. Então, quando nós olhamos com olhos de ver, convite para pararmos de lamentar. Leitura edificante. A doutrina nos traz livros que transformam. Sublime Expiação, um deles. Até aqui eu contei a trajetória, mas vocês vão encontrar e entender por que a mãe de Luciene, a família inteira, né? A família inteira, ninguém ia visitá-lo, porque o abandonaram no leprosário. Leiam. E aí eu garanto que quando vocês chegarem na última página, vocês vão falar, eu estou vivendo a minha sublime expiação. E que esse livro possa trazer, junto ao Evangelho Luz, junto a toda a doutrina que edifica esse amor fraterno, que Deus nos dá a oportunidade contínua da redenção para o reajuste, possa realmente, hoje, encontrar um pouquinho aí, uma abertura no coração, para que nós levantarmos as nossas antenas e falar, opa, está na hora de começar a mudança. Este é o nosso livre-arbítrio, mas ele também vai ser cobrado, de acordo com as suas escolhas. Que Jesus nos abençoe. Que possamos assim, depois dessa palestra, levarmos esse convite, este livro, essa leitura edificante para o nosso dia a dia. E vamos assim fechando os nossos olhos, tranquilizando a nossa mente, sentindo todo o envolvimento que vem do mais alto. Essa luz intensa vai envolvendo todo o nosso corpo físico. E os médiuns já preparados vão se postando à frente. E iniciamos nesse momento a terapêutica do passe. Essa luz intensa vai envolvendo todo o nosso corpo físico, renovando todas as nossas células, nosso sistema nervoso central, os nossos centros de força. E essa luz vai iluminando o nosso centro de força coronário. Esse centro de força que faz a ligação com o mais alto. E através dele essa luz vai descendo, iluminando o nosso centro de força frontal. Esse centro de força responsável pelos nossos pensamentos. E a luz continua descendo até o nosso centro de força laríngeo, que vai sendo iluminado por uma luz azul. E assim, descendo um pouco mais,
Uma luz rosa envolvendo todo o nosso centro de força cardíaco. Esse centro de força responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos, fortalecidos e amparados. E essa luz continua a nos envolver e a nos iluminar. Envolvendo agora o nosso centro de força gástrico, iluminando também o esplênico, e vai descendo até o nosso centro de força genésio. E a luz continua a nos envolver, vai descendo pelas nossas pernas, envolvendo as solas dos nossos pés, subindo até o centro de força base. E assim, essa luz continua a nos envolver, envolvendo toda a nossa coluna vertebral. E ela se ilumina vértebra a vértebra, chegando novamente ao topo da nossa cabeça, ao nosso centro de força coronário, fechando esse círculo de energias salutares, de energias de amor e de paz. E assim, depois de tudo que recebemos, vamos doar aquilo que temos de melhor e vamos direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares, abrindo portas e janelas. Vamos envolvendo o nosso lar em energias de amor, de paz, de proteção, de prosperidade. Essa mesma luz envolve todos os nossos familiares, envolvendo-os em muita paz, muita saúde, muito amor. Continuando as nossas vibrações, vamos vibrando por todos os hospitais, por todos aqueles que se encontram no leito de dor, envolvendo-os na cura, no amor do Mestre, no amparo. Vamos envolvendo também os nossos irmãos que se encontram em situações de rua, que eles possam encontrar uma mão amiga, um amparo, um apoio. Vamos envolvendo também todos os nossos idosos, todas as nossas crianças que se encontram em orfanatos, envolvendo-os na luz do nosso Mestre amorável Jesus, que traz a paz, o consolo e o fortalecimento para todos esses nossos irmãos. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, casas de detenção, vibrando para que possam encontrar dentro de si o bem ali que eles têm, que possam encontrar para as suas renovações. E assim vamos vibrando agora pelo nosso planeta Terra. Esse planeta azul que tem como governador o nosso Mestre Jesus. Vibrando por todos os países, em especial aqueles países que se encontram em guerras, conflitos, aqueles que se encontram na fome, que os governantes possam ter discernimento para criar leis mais justas, leis do amor, leis que seguem o Evangelho do Mestre. Vamos vibrar para que o Evangelho do Mestre seja a norma de conduta em todos os lares. Vibremos também para que todas as religiões se entendam fraternalmente e que a paz realmente impere em nosso planeta. E essas vibrações também envolvem o nosso país, o nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho. Envolvendo o nosso país no amor,
na tolerância e na paz. Vamos retornando ao nosso paz e amor, vibrando por esta casa que nos dá tanto, que nos dá a oportunidade da assistência, do amparo, do aprendizado, vibrando por todos os dirigentes da casa, por todos os trabalhadores, pela presidência, por todos que vêm aqui em busca de uma palavra amiga, de um tratamento. Vamos vibrar muita luz para o nosso paz e amor e pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage e a Crepade. Vibremos também pelas urnas com os nomes dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E assim, Pai, vamos agradecendo. E neste instante nos ligando ao Dr. Bezerra de Menezes e a todos os irmãos médicos, químicos, físicos e biólogos dessa espiritualidade maior, que trazem da natureza o lenitivo necessário para as vibrações das nossas águas. Que as nossas garrafinhas, neste instante, sejam envolvidas nesse tratamento. Se por acaso não as trouxermos, vamos pensando nos nossos filtros, nos nossos vasilhames em casa. E dentro dessas águas são colocados o remédio necessário para cada um de nós. Ao ingerirmos as nossas águas, façamos uma prece, nos liguemos ao nosso mestre, ao nosso mentor, pedindo aquilo que necessitamos. Vamos vibrando também pelas águas dos hospitais, das escolas, dos presídios. E assim, Pai de infinita bondade e amor, vamos agradecendo por tudo que recebemos nesta noite, pelo aprendizado, pelo fortalecimento, pelo amparo, por esse passe que nos fortaleceu para a semana. E vamos assim à nossa prece de encerramento. E assim, agradecidos que estamos por tantas benesses que recebemos nessa noite, nós vamos pedindo a Deus a permissão para levar conosco essa paz que nos envolve nesse instante e dividir com todo irmão que cruzar o nosso caminho, e que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares, protegidos e amparados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a gente retorne benção e feliz aos nossos lares. E o sorteio do livro, na verdade, tem alguém que fez aniversário hoje, ontem, anteontem, alguém faz aniversário essa primeira semana de setembro, na segunda, não teve alguém na terceira semana de setembro. Tem uma senhorinha, uma pessoa ali atrás, da terceira semana, ganhou o livro. Uma ótima noite a todos, muito obrigada pela presença e até a próxima quarta. Semeando saber de hoje até o infinito. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.